Vamos lá. Primeira questão da gente. No contexto de transformação digital do setor público, qual pilar se refere à capacidade do cidadão de realizar serviços por conta própria, sem a necessidade de um intermediário? A gente falou sobre esse conceito. Esse é o conceito de autosserviço, que é a disponibilização de um aplicativo, de um portal web, para o cidadão iniciar ali o serviço, acompanhar e concluir a solicitação de forma autônoma. Então, por exemplo, ele precisa fazer ele precisa gerar o boleto do IPTU dele. Ele vai lá, ele faz todo o passo a passo, acompanha e conclui. Ele precisa realizar a declaração do imposto de renda dele também. Isso daqui, através do autosserviço. Opa, marquei errada, né? Através do autosserviço, o que, que a gente busca? A gente busca a independência, porque com ela a gente consegue mais agilidade. A gente consegue atender um outro ponto aqui, que é a disponibilidade desse serviço. O serviço fica disponível 24 horas, 7 dias por semana. Basta o cara ir lá e agendar. E também tem um outro ponto, redução de custos. Diminui a necessidade de mão de obra para todas as tarefas que são mais repetitivas, mais burocráticas. Então, dá para você perceber aqui, quando ele fala a capacidade de realizar serviços por conta própria, sozinho, autosserviço. Desburocratizar é eliminar exigências desnecessárias, tá? Plataforma única é a ideia de interoperabilidade de uma infraestrutura que concentra todos os serviços, como, por exemplo, o GovBR. E transparência ativa é divulgar dados sem necessariamente o cidadão solicitar. Então, gabarito da gente, letra D. Deixa eu só apagar aqui. Vamos para a próxima. Na próxima questão, o que é que nós temos? Um órgão público decide atualizar o atendimento, introduzindo pequenas melhorias na interface e otimizando o tempo de resposta, sem alterar a natureza fundamental do serviço. Então, vamos marcar aqui, ó. Pequenas melhorias, otimizando o tempo, sem alterar a natureza do serviço. Se eu estou fazendo uma mudança em algo que já existe, eu tenho uma mudança incremental. São ajustes graduais, melhorias contínuas, certo? Essa mudança poderia ser radical. A gente sabe que radical é quando eu mudo algo, trago algo completamente novo. E disruptivo quando eu quebro o modelo atual, tornando o anterior obsoleto. Eu dei o exemplo do Pix com as transações de TED e DOC, por exemplo. Mudança radical, substituir os processos físicos por processos digitais, também é um outro exemplo. Mas a gente falou aqui de pequenas melhorias, então a gente tem uma mudança incremental. Próxima questão. No Design Thinking, qual é o principal resultado esperado na etapa de definição? A gente tem a etapa de empatia, a gente tem a etapa de ideação, de protótipo. Vamos ver. Letra A, gerar um grande volume de ideias, de soluções criativas. Aqui é a etapa de ideação. Letra B, construir uma versão de baixo custo, uma primeira versão daquele produto. Isso aqui é o quê? É um prototipação. Letra C, compreender profundamente as dores, as necessidades, mergulhar naquelas necessidades, empatia. Também conhecida como imersão, tá? Coloquem aí. E na letra D, delimitar de forma clara e precisa o problema público que será resolvido, é o nosso gabarito. Então, quando a gente faz a definição, a gente pega aquelas dores, aqueles problemas, as necessidades que a gente viu na etapa de empatia e transforma isso agora num problema, para entender como que a gente vai depois solucioná-lo. Mais uma. Durante a etapa de prototipagem no Design Thinking no setor público, quais são as seguintes ações? Quais das seguintes ações seriam um exemplo adequado? Letra A. Analisar a jornada do usuário para mapear os principais gargalos. Essa seria uma ação que a gente teria que fazer na etapa de empatia, para entender as dores e necessidades e fazer esse diagnóstico. Letra B. Realizar uma sessão de brainstorming, de tempestade de ideias, a etapa de ideação. Letra C. Conduzir um projeto piloto de um novo serviço digital em apenas uma unidade específica. Percebe que aqui é um teste? É um teste de uma primeira versão desse produto?
Então, a letra C aqui é o nosso gabarito, é um protótipo. E redigir uma lei que regulamenta o novo serviço a ser implementado, aqui não tem a ver, já a etapa final, implementar de fato, não é nem teste, mas é implementação de fato. Então, o gabarito da gente na letra C. Próxima e última de hoje. Qual das seguintes ações não corresponde ao papel da gestão de pessoas na modernização do setor público? O que é que não tem a ver? Letra A, promover a capacitação contínua e desenvolvimento. Tenho que fazer isso para que as pessoas consigam se adaptar também a essas mudanças. Letra B, manter processos e as competências dos servidores inalterados. Por que a letra B ela é o nosso gabarito? Porque eu não posso manter os servidores e processos inalterados. Os processos precisam de adaptação, precisam ser revisados para colocar ali formas de redesenhar fluxo, eliminando burocracias, eliminando gargalos. Então, está errado aí esse inalterados. Garantir o engajamento e motivação da equipe, óbvio, durante a mudança e depois. Fomentar uma cultura de inovação também. Então, essa foi bem fácil, né? Gabarita a gente na letra B e a gente finaliza por aqui essa nossa aula de hoje. Fala, povo, tudo certo? Vamos para mais uma aula de administração pública. E na aula de hoje a gente vai falar sobre inovação tecnológica, mudança gestão da mudança, perdão, e modernização institucional. Muita gente fica se perguntando como assim, né, esse tema, o que é que tem a ver inovação tecnológica com a administração pública, mas eu vou dar aqui só alguns exemplos, antes mesmo de a gente abrir de fato o slide e começar, para que vocês raciocinem aqui junto comigo. Será que dentro do serviço público eu utilizo a IA, a inteligência artificial? Será que dentro do serviço público eu tenho feito documentos eletrônicos, processos eletrônicos? Será que a gente tem tramitado processos de forma eletrônica? Será que a gente utiliza a IA dentro do serviço público? Será que no serviço público a gente consegue criar protótipos? Vários desses termos que eu estou aqui falando para vocês estão aplicados com o conceito de inovação. E a inovação no setor público ela é a introdução de novas ideias, de métodos, de processos, de serviços, de tecnologia que vão gerar valor público, que vão aumentar a eficiência, a transparência, mantendo sempre o foco no cidadão. E esse conceito de inovação ele vai estar cada vez mais e mais frequente, porque se esse cara aqui, se o cidadão, se a nossa população, ela tem demandado essa atualização da gestão pública, então a gestão pública ela tem que ir atrás dessa melhoria contínua, utilizando cada vez mais e mais inovações para facilitar a vida do cidadão, para ser mais ágil e para, sobretudo, atender às suas necessidades desse cidadão, às suas necessidades. Então, essa base conceitual, ela está atrelada a termos como governo eletrônico, governo digital, transformação digital, inovação, a design thinking, são vários temas que a gente vai falar ainda na nossa aula de hoje. E eu começo falando sobre o EGOV, sobre o governo eletrônico. O governo eletrônico, ele utiliza as tecnologias da informação e comunicação para que ele consiga modernizar a administração pública, ampliar a transparência e ofertar serviços online. E eu não quero que vocês só decorem esses conceitos. Então o governo eletrônico vai modernizar a administração pública. Vamos entender como? Como é que o governo eletrônico conseguiu modernizar a administração pública? Já conseguiu, inclusive, vamos falar de exemplos reais. Então, por exemplo, através do Sistema Eletrônico de Informações. Eu não sei se aí no seu estado os processos já deixaram, acredito que sim, na grande maioria dos estados do Brasil, houve essa substituição de processos físicos por sistemas digitais. Isso elimina aquelas pilhas e pilhas de papel, gasto com documento, com transporte, perda de arquivo, que é muito sério. Então, houve essa substituição dos processos físicos para os digitais. Um outro exemplo de modernização super legal foram as assinaturas eletrônicas.
Quem aí já assinou pelo GovBR sabe a facilidade desses documentos com certificados digitais, com validade jurídica, sem precisar de carimbo, de ir em cartório, reconhecer firma. Gente, isso é uma necessidade que o cidadão começou a pedir mais e mais na gestão. O cidadão ele não quer passar horas ali enfrentando fila, toda aquela burocracia para ter um documento reconhecido firma da sua assinatura. Ele quer agilidade, ele quer facilidade. Todos nós queremos isso. Concordam comigo? Então, modernizar a administração pública não é algo tão distante da nossa realidade. O SEI é um exemplo, a assinatura eletrônica é um exemplo. A gente ainda pode colocar aqui, ó, integrar dados. Como integrar dados? Por exemplo, Receita Federal compartilhando dados com Polícia Federal, Polícia Civis com governos integrados, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, órgãos de trânsito com suas bases de dados integradas. Esse é um exemplo. Para ampliar a transparência, um exemplo que nós temos aqui, além do que eu já falei agora, dessa integração de dados, são os portais da transparência. Nem sempre a gente teve esses portais que mostravam lá quanto arrecadou, quanto de receita, quanto de despesa. A gente olha muito, né, para ver lá os salários dos servidores, mas um grande exemplo é esse portal da transparência. A lei de acesso à informação também é um bom exemplo nesse caso. E ofertar serviços públicos online. Eu falei do Gov, e é bom a gente colocar aqui, o GovBR é uma excelente plataforma para isso. Lá a gente consegue, através de uma única senha, acessar diversos sistemas de saúde, de trabalho, de previdência. A gente tem hoje vários documentos digitais. Como assim? Nós temos CNH digital, nós temos o e-título, nós temos a CTPS, a Carteira de Trabalho, carteira de profissional, também digital. Além de poder fazer agendamentos, eu posso online conseguir emitir uma guia do meu IPTU, do meu IPVA, consultar uma agenda, que é uma agenda médica, uma consulta médica, perdão, que eu agendei, né, com alguma especialidade. Então, vejam que o governo eletrônico ele já faz parte do nosso dia a dia, e por isso que ele tem caído muito prova, sido muito cobrado. E esse governo eletrônico, ele tem algumas diretrizes que vocês vão ver que ele se conecta exatamente com aquilo que a gente falou nos exemplos. Então, promoção da cidadania, a ideia do cidadão no centro, o cidadão é o foco, o nosso olhar é para o resultado, para dar valor para o cidadão. Eu tenho a inclusão digital, ou seja, fornecendo mais acesso à tecnologia. Esse conceito aqui, eu quero que vocês gravem ele muito bem. A interoperabilidade, sistemas que conversam entre si. Lembra que eu comentei com vocês sobre essa questão dos dados estarem integrados? Pois é. Isso aqui vai até além da integração de dados. Integrar dados, a gente fala muito de compartilhar a mesma base de dados, a mesma base de informações. Então, a Secretaria de Saúde, onde está cadastrado quem recebe lá o Bolsa Família, ela tem uma lista de nomes e de CPFs. Essa lista de nomes e CPFs também é a mesma base, também tem a mesma informação, a Receita Federal, a Polícia Federal, o INSS, certo? Nessa integração de dados, a gente já conseguiu fazer isso. Quando eu volto o meu olhar para interoperabilidade, quase que não sai, eu estou falando agora não só de dados integrados, mas de sistemas, como o GovBR, em que com uma única senha eu consigo acessar vários sistemas. Software livre, redução de custos e racionalização de recursos para a busca de mais eficiência dentro da gestão pública. E o EGOV, ainda falando sobre ele tem alguns pilares que vão além da transformação digital, porque a ideia não é só transformar o digital, é mudar processos, é mudar a cultura e é mudar, sobretudo, a mentalidade desses servidores. Então, a gente tem aqui o pilar da desburocratização.
A ideia é facilitar, é menos papel, é menos olhar para dentro do órgão e mais olhar para fora, para atender a necessidade do cidadão, para pensar em solução. Plataforma única, de novo, ó, aquele conceito de serviços integrados, de interoperabilidade. Autosserviço, o cidadão consegue resolver sozinho. Hoje a gente não precisa necessariamente de alguém para gerar uma guia do nosso IPVA, para conseguir ir lá e pedir, né, a guia para pagar uma multa, por acaso. A gente consegue resolver muitas coisas sozinho. E isso gera mais o quê? Agilidade. Transparência ativa, comunicação acessível, linguagem clara, dados sem necessariamente você precisar pedir. Aqui a gente está falando da diferença de transparência passiva, em que o cidadão vai lá requerer, né, os dados, solicitar esses dados. Na transparência ativa, os dados estão lá sem necessariamente ter sido solicitado. Então, sem ninguém pedir, você consegue acessar lá dentro do portal do seu estado para ver receitas, despesas, contratações, licitações, remuneração de servidores, certo? Bom, então, ok, falamos de EGOV, agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de inovação. A inovação ela pode acontecer de três formas distintas. Da forma incremental. Na inovação incremental, a ideia aqui é melhorar o que já existe. Calma que eu vou explicar. Melhorar o que já existe é uma inovação em pequenos passos. Ela não vai alterar, pessoal, a essência do serviço. A ideia é mudar um pequeno detalhe dentro daquele processo, uma pequena atividade para que a gente consiga mais otimização. Por exemplo, imagine que no site da prefeitura seja possível emitir boletos de IPTU. E aí a pessoa vai lá, emite o boleto, tem que ir no banco pagar. Mas sabe que isso é um pouco chato, é um pouco mais lento, é um pouco menos eficiente? E aí, o site da prefeitura, a prefeitura, os gestores observando isso, resolvem que, além de poder emitir boletos, eles também vão passar a aceitar o pagamento via Pix. O serviço de cobrança é o mesmo. Tá? Eu não vou deixar de cobrar o IPTU ou mudar o tipo de imposto. Não, não. A ideia é que o serviço de cobrança seja mais ágil. Então, além de emitir o boleto, as pessoas agora podem pagar por Pix. Isso é o tipo de mudança incremental, melhorar o que já existe em pequenos passos. A gente relaciona muito esse conceito com a ideia de melhoria contínua, de melhoria gradual. Inovação radical. Aqui, a palavra, na verdade, a frase-chave é outra, né? É criar algo que não existe. Ou seja, lá nessa inovação radical, nesse tipo 2 que a gente tem aqui, a ideia é romper com algo que a organização fazia anteriormente. É criar algo completamente novo. Então, imagine que não se utilizava dentro da gestão pública o termo blockchain. Blockchain ele é um sistema para garantir a autenticidade de informações, a autenticidade dessas informações. E aí, uma universidade ela decide implementar um sistema de blockchain para garantir a autenticidade de diplomas dessa universidade, que antes era tudo verificado manualmente. Então vejam que é algo completamente novo para aquele órgão. Ele está introduzindo um novo processo que não fazia parte anteriormente dessa organização. E por último, a gente também pode ter inovação disruptiva. A ideia aqui é mudar a lógica e tornar o antigo obsoleto. Como assim? Então, a inovação
disruptiva é aquela que quebra o modelo anterior. Geralmente ela começa atendendo a um público que não tinha acesso ao serviço ou simplifica tanto algo complexo que o modelo antigo deixa de fazer sentido. Também vou dar um exemplo. Então, vamos só colocar aqui. Ela quebra o modelo anterior. Então, vamos lá para um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando o Banco Central criou o Pix, ele não só melhorou as transferências, como ele tornou aquela EDOC, o TED, praticamente obsoleta. Então, ele quebrou esses modelos de transferência que eram muito mais ineficientes, que demandavam mais tempo e que acabou, assim, através do Pix, mudando toda a dinâmica de pagamento do país. Bom, então aqui a gente tem os 3 exemplos. A mudança incremental, quando eu vou melhorar algo que já existe, vou fazer uma mudança gradual. Visualizei ali uma dificuldade dentro do meu processo. Eu vou fazer um pequeno ajuste. Antes eu podia pagar, o exemplo que eu dei foi, antes eu podia pagar por boleto, agora eu também posso pagar por Pix. A mudança radical, crio algo que não existe, algo completamente novo. Então, por exemplo, implantar um blockchain, um sistema de blockchain para garantir a autenticidade numa universidade em que não existe esse sistema. Mudança disruptiva, quebrar o modelo anterior. O exemplo que a gente falou aqui foi o Pix, que veio para substituir o DOC e o TED. E agora, antes da gente chegar lá nas nossas questões, eu vou trabalhar com vocês um último conceito, um conceito que tem sido muito, muito, muito cobrado nas questões de prova, que é o conceito de design thinking. Essa abordagem é uma abordagem que é centrada no usuário, colaborativa, experimental, voltada para a solução de problemas complexos, com foco na geração de valor público, na inovação, na melhoria contínua. Esse tipo de abordagem, ela é uma abordagem em que a gente atua de forma ágil para resolver um problema que a gestão possua através da inovação, através de um pensar de forma diferente. E o que as bancas mais gostam de cobrar são as etapas. Então, a primeira etapa, que é a etapa de empatia, que é uma etapa de compreensão, vou colocar aqui com vocês, compreender o usuário ou o problema. Compreender o usuário é compreender as suas dores, é compreender as suas necessidades. O que ele está passando de dificuldade? Qual é a expectativa que ele possui? É ouvir o cidadão, é analisar os gargalos, é ouvir também o servidor, analisar a jornada que esse cidadão percorre quando ele utiliza o serviço, ele acessa qual site, como é que ele marca uma consulta, como é que ele é atendido quando chega lá no hospital. Na segunda etapa, é a etapa de definição. Aqui eu vou transformar aquelas informações da empatia em um problema claro e bem delimitado. Então, por exemplo, a gente chega lá e o pessoal fala: poxa, mas é que eu não estou conseguindo marcar consulta, eu não consigo ser atendida, estou com muitas pessoas com problemas, com doenças. E aí, quando a gente passa, né, sai desse momento de dor, de necessidade, de empatia, passa para transformar aquilo ali numa informação, num problema que vai ser analisado, eu começo a perceber que o problema não é que falta médico, o problema não é que não consegue marcar consulta. O problema muitas vezes é ali o sistema que está falho, o problema não é a fila que é exorbitante, o problema é o sistema que não está atendendo da forma como deveria. E aí, uma definição mal feita não acaba não resolvendo o problema, gerando uma solução errada. Então, quando a gente chega num lugar e escuta, não consigo marcar consulta, não consigo falar com o médico, estou com dificuldade nas grandes filas que se formam, a gente precisa parar e fazer uma análise. O problema é a fila ou o problema é o sistema que é lento? O problema é a falta de médico ou o problema é uma plataforma que é muito burocrática para agendar consultas? Percebem a diferença? Bom, na terceira etapa é a etapa de ideação. Até o termozinho ajuda a gente a entender o conceito. Ideação é gerar ideias.
Eu tenho um problema, eu sei as necessidades, eu tenho um problema e agora eu preciso pensar em como que eu vou resolver. Aqui a gente faz oficinas colaborativas, laboratórios de inovação para cocriação de produtos, de serviços, participação da sociedade, dos servidores e até mesmo de outros setores, como as universidades, que são convidadas a participar para pensar ali em múltiplas alternativas. Na quarta etapa, a etapa de prototipagem, aqui é o momento em que a gente vai criar versões simplificadas da solução. Não é a versão final, não é o produto, o serviço pronto, tá? Mas é uma primeira versão, um protótipo mesmo, para que a gente consiga analisar se vai dar certo ou não vai. Já começar a reparar ali nas falhas. Então, nessa prototipagem, a gente pode pensar como um fluxo. Delimitei o fluxo, fiz um rascunho, fiz uma versão piloto. E aí, nesse projeto piloto, ele vai ser experimentado por um grupo, por uma pequena parcela da população, para que essa população teste antes de expandir para todo o estado, por exemplo. E já se conecta com a ideia da quinta etapa, que é a etapa de teste, em que vai acontecer a validação da solução pelos usuários. Bom, aqui eu preciso coletar feedbacks, fazer ajustes, a ideia é de aprendizado contínuo, então eu tenho que ali estar monitorando os resultados, verificando os indicadores de satisfação dos meus cidadãos. Beleza, passamos por toda a parte teórica, a gente vai, no próximo bloco, responder algumas questões. Primeira questão aqui da gente. A gestão da qualidade é uma importante abordagem para qualquer organização que busca manter e melhorar os seus padrões de desempenho, tendo como principal objetivo. Vamos lá. O gabarito da gente, primeiro vamos analisar uma por uma, né? Qual o principal objetivo? É implementar novas tecnologias? Não. As novas tecnologias vão ser uma consequência, é uma ferramenta, na verdade, que a gente utiliza para melhorar a qualidade. B, garantir a satisfação do cliente e melhoria contínua. O principal objetivo da gente olhar para a qualidade é isso, é buscar essa satisfação desse cidadão. O sucesso da organização depende dessa satisfação, desse atendimento das necessidades do cliente. Então, a letra B ela foi o nosso gabarito. Não é para expandir o mercado internacional, aí seria realmente uma consequência. Aumento desenfreado da produtividade, aumentar a produtividade sem saber se você realmente precisa daquela quantidade de produção, pode ser até um tiro no pé. Redução do quadro de funcionários também não tem nada a ver. A busca pela qualidade não necessariamente significa demitir pessoas, e sim utilizá-las da melhor forma. Segunda questão agora. Indique a opção que apresenta uma técnica de soluções de problemas no planejamento que ajuda a levantar causas, analisando todos os fatores que envolvam a execução do processo. Quem é a ferramenta que é utilizada para fazer essa relação com as causas, para que a gente consiga classificar e hierarquizar as causas? É justamente... Opa, e eu fiquei aqui falando na questão errada, né? Perdão. Bom, quem é essa ferramenta? É justamente o diagrama de Ishikawa. Então, para essa segunda questão aqui que a gente tem, o nosso gabarito é o diagrama de Ishikawa, uma vez que na questão ele fala para a gente sobre a parte de análise de causas. O enunciado, vou até circular aqui para vocês, ó, levantar as causas, levantar quais são as causas, relacionar quais são as causas do problema. E vejam só como que a banca ela é repetitiva. Vamos para a próxima. A gestão da qualidade é uma abordagem essencial para garantir que os serviços públicos atendam os padrões esperados pelos cidadãos. A ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para, marcar, identificar, analisar e remover causas de defeitos nos processos. Quem é que faz esse tipo de análise? É, novamente, o diagrama de Ishikawa. Identificar as causas, focar qual é o problema, como é que a gente consegue classificar, é mão de obra, material, é meio ambiente, hierarquizar essas causas, é olhar não só para o problema, mas entender qual é a causa que está gerando a esse defeito. Muita gente ficou em dúvida, a análise SWOT aqui é aquela relação que faz o diagnóstico
da situação, olhando ambiente externo e ambiente interno. O PDCA, as questões que falam de PDCA falam sobretudo em melhoria contínua e não nesse olhar de causas. O benchmark, melhores práticas modelos que estão dando muito certo. E a análise de PST a gente nem falou sobre ela, tá? Então, não vou colocar aqui como foco. E para a gente fechar a última questão, ela falou aqui para a gente: a busca pela excelência dos serviços públicos demanda uma abordagem multifacetada que envolve processos eficientes, servidores capacitados e a centralidade do cidadão. Só um detalhe importante que eu acho que muitos podem ficar se perguntando. Essa análise de Pestel, para que vocês não se preocupem com isso, é uma análise que vai olhar para a parte política, econômica, social e tecnológica. Então, ela foca em fatores macroambientais. Para compreender esses fatores, como que eles influenciam na nossa estratégia, certo? Só coloquei aí para vocês verem, mas não está tão relacionada como as outras com gestão da qualidade. Mas voltando para a nossa questão. Considerando essa premissa, quais os seguintes elementos representam um pilar fundamental para a concretização da excelência na prestação de serviços públicos? Vamos dar uma olhadinha em cada uma? Na letra A ele fala adoção irrestrita de tecnologias de ponta. Será que vale a pena a gente investir a qualquer custo numa tecnologia cara? Será que não faz sentido a gente analisar a necessidade dessa tecnologia? Essa adoção irrestrita, ou seja, sem análise real, complica aqui e deixa a questão errada. Letra B, priorização exclusiva da redução de custos. Exclusiva não. A gente tem que olhar para a redução de custos, mas não exclusivamente para ela. Implementação de uma cultura organizacional orientada para o cidadão. Deixa eu voltar aqui para a tela. Para mim tinha travado um pouquinho, mas aí agora voltou. Implementação de uma cultura organizacional orientada para o cidadão com foco na escutativa, transparência, melhoria contínua e dos processos e do atendimento. Tudo isso faz muito sentido. Foco orientado para o cidadão, orientado para a necessidade daquele cidadão, por que ele precisa, para as necessidades e expectativas dele. Escutativa, aqui entra muitas ferramentas de ouvidoria para analisar a satisfação, entender o que é que tem que mudar. Transparência é um pilar da governança, permitindo controle social, permitindo responsabilização e melhoria contínua para buscar elevar constantemente o nível dos serviços que estão sendo disponibilizados. Então, a letra C, ela é o nosso gabarito. Letra D fala de concentrar o poder. A ideia hoje não é concentrar, mas sim descentralizar, trazendo maior autonomia e agilidade. Na letra E, ênfase na padronização rígida, também não. Se a gente tem um foco muito grande na padronização, a gente acaba deixando de ganhar em qualidade, em agilidade, certo? E esquece um pouco de tratar de forma diferente os diferentes. Garantir o mesmo acesso, o mesmo nível de acesso, considerando as singularidades de cada pessoa. Bom, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Com qualquer dúvida, lembrem de me mandar mensagem. Vocês podem falar comigo lá pelo Instagram. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Fala, povo! Tudo certo com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar o conteúdo que vocês já viram aí no slide, a parte de melhoria contínua dos serviços públicos. Esse tema está relacionado com gestão da qualidade, com gestão de processos também. Mas a gente vai focar aqui bastante no conteúdo de gestão da qualidade, nesse conteúdo da busca pela melhoria contínua, da busca pela excelência na entrega de um serviço público para o cidadão. Então, hoje a gente vai falar, além desses conceitos também, principalmente, na verdade, sobre as ferramentas de gestão da qualidade, que são muito utilizadas dentro do serviço público. Começando aqui por uma introdução, vamos lá. Qualidade, o que é qualidade? A qualidade de um produto são as suas características físicas, as suas características funcionais, ou seja, se ele tem as propriedades que foram designadas lá no projeto. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala muito do quê? Do atendimento da necessidade desse cliente. Aquele produto que tem qualidade, aquele serviço com qualidade, está relacionado justamente a atender a necessidade do cliente, no caso do serviço público, atender a necessidade do cidadão, as expectativas que ele tem.
Quais são os objetivos? Então, identificar a necessidade desses clientes, desses cidadãos, projetar e elaborar produtos, serviços, processos que atendam a essas necessidades, produzir fielmente produtos e serviços com características determinadas no projeto, ou seja, aquilo que foi traçado no planejamento deve ser seguido quando a gente está falando aqui de qualidade. O que mais? Entregar o produto ou serviço em condições satisfatórias, escopo de acordo, né, garantindo a integridade física, o escopo previsto, os prazos e as quantidades acordadas, avaliar a satisfação do consumidor com o serviço adquirido, porque esse feedback ele é super importante para outros serviços, para outros produtos, e o suporte, o pós-venda que envolve. A gestão da qualidade, como a gente vê nos dias de hoje, ela nem sempre foi assim. Nem sempre a gente se preocupou tanto com a necessidade, com as expectativas do cidadão. Houve um processo de evolução para a gente chegar na situação em que estamos hoje. E esse processo de evolução, ele é marcado com a produção em massa, com o crescimento das indústrias. Para evitar desperdício, o controle de qualidade naquela época de produção em massa, de grande crescimento, da revolução industrial, naquela época o controle a primeiro momento era um controle em que era vistoriado apenas após o produto estar pronto. Então vamos colocar aqui. E aí, como a gente verificava após o produto estar pronto, a gente olhava a qualidade do produto, ela era checada após o processo produtivo. Era feita justamente uma inspeção naquelas peças que foram produzidas e aquilo que estava ruim era descartado, aquilo que estava diferente do padrão que foi determinado. Não existia, então, uma preocupação com a prevenção, percebem? A ideia era evitar que produtos defeituosos fossem entregues para os clientes. Se um produto não estava de acordo com o padrão, o objetivo era descartá-lo. Não se buscava detectar não conformidades, anormalidades lá no início da produção. Tá? A ideia realmente era uma inspeção ao final. Com o passar do tempo, as indústrias passaram a enfatizar o controle da qualidade a fim de tentar analisar as causas desses defeitos. Elas começaram a pensar assim, opa, pera lá, a gente não pode estar descartando essa quantidade, a gente precisa entender o que é que levou a esse erro, o que é que levou a esse defeito. Nessa fase, inseriu-se a estatística, porque também se perdia muito tempo nessa era da inspeção, quando a gente analisava todas as peças. Imagine que a produção começou a crescer num tamanho tão exorbitante que não tinha condições mais de uma equipe parar e falar assim, eu vou analisar aqui essas 1000 peças que estão prontas e vou ver o que é que prestou e o que é que não prestou. Então, a estatística, ela entra ali com essa ideia de, em vez de inspecionar todos os produtos, passou-se a selecionar uma amostra de produtos. Então, uma amostra de produtos era analisada. Caso fosse descoberto algum problema com um determinado produto, aí sim seria feita uma análise em todo o lote do qual o produto foi retirado para corrigir o processo de produção. Mas a princípio, não. Então, imagine assim, eu tenho aqui lote 1, eu tenho aqui o lote 2 e o lote 3, tá? Com várias pecinhas, várias pecinhas. Então, ele ia lá e selecionava. Vou pegar um daqui, vou pegar um daqui e vou pegar um outro daqui e vou fazer a análise. Opa, detectei aqui que no lote 2 tinha um defeito, então agora eu vou analisar todas essas. No lote 1 não achei nenhum defeito, então tá tudo beleza, aqui também tava tudo beleza, segue em frente, para ganhar um pouco mais de tempo. Só que, com a evolução ainda maior, a gente começou a despertar para aquela situação em que a gente precisa olhar para a prevenção. Na mente dos administradores, a preocupação em aprender com os problemas encontrados, planejar suas ações de correção, passaram então a ocupar um papel central. A gestão da qualidade ela passa a ser vista então como um processo mais sistêmico, mais amplo, envolvendo todas as etapas da produção. Então, na era da garantia da qualidade, vamos colocar o foco. Bom, voltando aqui, deu uma pequena travada no vídeo, mas acho que agora a gente já conseguiu aqui normalizar. Vou voltar.
Então, como eu estava dizendo, aqui na era da garantia da qualidade, o que nós tínhamos, o que nós passamos a ter, na verdade, foi um olhar para a prevenção. E a preocupação de aprender com os erros, a ideia de que a gestão da qualidade ela precisa de um olhar sistêmico, ela precisa envolver a organização. E a qualidade total, que é a nossa última etapa, ela consolida ainda mais isso. A qualidade passa a ser vista como um aspecto fundamental para o sucesso da organização. Todo o processo produtivo passa a ser controlado. E agora todos estão envolvidos. Então, desde quem está lá na base, que está realmente no operacional, executando a fabricação de um produto, por exemplo, até mesmo as chefias que estão lá no nível estratégico, todos são responsáveis pela qualidade daquilo que está sendo gerado. Bom, agora a gente entra numa parte mais de ferramentas da gestão da qualidade. Antes de falar das ferramentas em si, existem alguns princípios do Deming, que é um autor muito importante nesse tema de melhoria contínua, que norteiam até hoje essa busca pela excelência, essa busca pela melhoria. Desses princípios, a gente tem o primeiro, que é a constância de propósitos, e isso sim cai em prova, tá, gente? Crie constância de propósito, ele falava em torno da melhoria dos produtos e serviços. Então, a ideia é criar na cabeça das pessoas o conceito de por que aquela qualidade é importante. 2. Adote uma nova filosofia. Estamos em uma nova era econômica, então os gerentes eles precisam aprender as suas responsabilidades, liderar as mudanças. 3. Acabe com a dependência da inspeção. Então, esqueçam de uma vez por todas essa primeira etapa e passem a focar na qualidade com um olhar, na verdade, de prevenção. 4. Elimine a prática de priorizar negócios com base no preço. Então, caminhe no sentido de estabelecer parcerias com os seus fornecedores e não estar comprando só daquele cara que oferece o menor preço. Inclusive, quando a gente olha hoje para o serviço público, às vezes você pensa assim, mas no serviço público ainda tem muito essa ideia de menor preço. O menor preço ele é importante, inclusive o princípio da eficiência está previsto em Constituição, mas a gente hoje tem outros critérios de licitação. Vocês sabem disso, existem critérios de menor preço, mas existem também o critério do melhor produto, uma análise custo-benefício. Às vezes o melhor preço não é a melhor opção para o serviço público. Melhore constantemente o sistema de produção e serviços. No 5º, estabeleça treinamento no trabalho. 6º, estabeleça uma liderança. Elimine o medo para que todos possam trabalhar e emitir efetivamente as suas opiniões, participar. Quebre as barreiras entre os departamentos, para que os departamentos eles trabalhem juntos, como uma equipe. Elimine slogans, exortações, metas para força de trabalho, metas que foquem no defeito zero, porque aí a gente está focando no número, numa qualidade quantitativa, quando na verdade a gente tem que olhar para a qualidade, é algo qualitativo. Remova barreiras que impedem os trabalhadores de sentirem orgulho do seu trabalho, que as pessoas consigam se envolver e enxergar o ponto final, o porquê que elas estão produzindo aquilo ali. Remova barreiras que impedem os gestores e engenheiros de sentirem orgulho, institua um vigoroso programa de educação e melhoria e envolva todos da organização. Agora sim, começando com as nossas ferramentas, a primeira ferramenta que eu trouxe aí para vocês até darem uma olhada é essa lista de verificação. A lista de verificação tem por objetivo identificar uma frequência de defeitos. Então, percebam que aqui ele coloca, na segunda-feira eu tive 25 defeitos do 1, na quinta-feira eu tive 7 defeitos do 2, e assim sucessivamente. E aí ele vai ali buscando monitorar essa frequência de problemas para, posteriormente, melhorar a qualidade do processo. Agora, concordam comigo que isso aqui é muito difícil de visualizar? Eu estou falando num olhar de uma semana. Imagine isso daí num mês. Como é que eu vou determinar? Se eu pedir para vocês determinarem aí facilmente qual foi o defeito que mais impactou na terça-feira,
Você concorda que demora um pouquinho para a pessoa resgatar essa informação? Aí surge essa possibilidade de utilizar o histograma. O histograma ele vai auxiliar também a visualizar as frequências de erro, mas a gente vai visualizar defeitos. Vamos colocar assim, a frequência de defeitos de forma mais ágil. Então, ela facilita para que o gestor consiga interpretar a lista de frequência de uma forma muito mais visual. Aqui eu consigo enxergar com muita clareza qual foi o dia que teve mais impacto, diferente daqui que a gente precisa parar e olhar com calma, correndo risco até de cometer erros. Outra ferramenta, Pareto. O Pareto ele trouxe a ideia de que normalmente poucos itens, poucos fatores geram a maioria dos defeitos dos impactos. Então, para ele, 20% dos fatores gerariam 80% dos defeitos. Se eu consigo, nessa regra do 80-20, e não fiquem bitolados em 80-20, tá? Pode ser que vocês vejam 75-25, pode ser que vocês vejam 85-15, tá? Não precisa ficar tão preso nisso não, mas o mais comum é 80-20. Nessa ideia de 80-20, se eu atuo nos 20% dos defeitos, eu vou ter um impacto de melhoria de 80%, porque esses 20% dos problemas estão gerando a 80% de falhas. Então, se você, por exemplo, acha que é uma causa bem pequenininha, está impactando pouco, né, muitas vezes. Se você age nessa causa que não tem um impacto tão grande, você não vai resolver, não vai ter uma grande melhoria para a sua organização. Então, a ideia é focar, é mostrar ao gestor para que ele consiga priorizar quais aspectos que geram mais impacto na situação analisada. Outra ferramenta que a gente tem aqui é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama da espinha de peixe. E aí, esse diagrama, ele nos permite estruturar e hierarquizar causas. Causas que levam a um defeito. E aí, a ideia disso daqui é o seguinte, imagine que aqui a gente tem um problema, falta de tempo. Eu vou estruturar nessa classificação aqui, em que eu tenho pessoas, ou também conhecido como mão de obra, método, medida, máquinas, meio ambiente e materiais. São os nossos 6 M's. Dentro de cada uma dessas classificações, eu vou trazer a hierarquia das possíveis causas. Então, com relação ao problema falta de tempo, dentro dessa estrutura de mão de obra, pode ser que, hierarquizando, a gente consiga perceber que a causa dessa falta de tempo está sendo procrastinação, ou que a causa está sendo preguiça, ou que a causa está sendo distração. Da mesma forma aqui, no ambiente, pode ser que eu perceba que, para o problema de falta de tempo, a causa dele pode estar sendo feriados, pode estar sendo excesso de reuniões. Então, a ideia é mostrar essa relação de causa e efeito e hierarquizar e estruturar essas causas. Vamos seguir para o diagrama de dispersão, que é mais uma também ferramenta. E a ideia por trás dessa ferramenta é o seguinte, é a possibilidade de correlação entre fatores diferentes. Então, no nosso exemplo aí, nós temos o IMC e o tempo de lazer. O IMC, que é uma taxa que monitora a parte de saúde, a parte de gordura, o bem-estar das pessoas. E no gráfico, se há uma alteração num aspecto, o quanto que ele vai impactar no outro. Então, se, por exemplo, eu aumento o número de escolas, o quanto que eu estou impactando em indicadores como número de crianças alfabetizadas. A ideia é possibilitar, mostrar para o gestor identificar se há ou não a correlação entre duas variáveis. Diagrama de controle.
Esse diagrama ele é utilizado para que a gente possa analisar a variabilidade de um processo. Como assim a variabilidade de um processo? Bom, aqui nós temos, né, os níveis normais. Se o processo começa a ter algumas alterações, desde que pontuais, beleza, é normal, né? A gente não produz por tanto tempo numa linha reta. O problema acontece quando ele chega aqui no limite superior e no limite inferior. E aí, quando acaba acontecendo esses alcances de limites mínimos e máximos, é importante que o gestor analise o que foi que aconteceu, o que levou a essa variação extrema. Mais uma ferramenta, o benchmarking. O benchmarking ele é um processo utilizado por organizações para comparar os seus produtos, serviços, práticas com concorrentes líderes do seu setor. Ou seja, é um processo que busca encontrar as melhores práticas do mercado. Quando eu consigo identificar essas melhores áreas, eu consigo visualizar o que é que elas fizeram e pensar em oportunidades de melhoria para a minha empresa. Parece um pouco distante da nossa realidade, mas a gente faz isso da questão do benchmark. Imagine que você conheceu um concurseiro que foi aprovado em 10 concursos que você deseja. Provavelmente você vai perguntar para ele, mas como era a sua rotina? Quantas questões você respondia? Você está fazendo um benchmark, você está fazendo um processo de comparação com líderes, com pessoas que são referências nesse setor. O benchmarking ele pode ser de 4 categorias. O competitivo, quando envolve a comparação com empresas que são do mesmo setor. Então, aqui eu estou lidando diretamente com concorrentes para identificar seus pontos fortes e fracos. Benchmark interno, que busca encontrar melhores práticas dentro da organização. Então, muitas vezes tem um setor que está tendo excelentes resultados, e aí ele pode repassar o que ele tem feito para outros. Benchmark genérico, que aí pode ser com qualquer organização. Seja uma organização que compete diretamente ou não. E o funcional, ele vai olhar não um processo do que tem sido feito, mas vai olhar uma função específica que está rodando bem, que está tendo bons resultados. Os 5S, essa daqui já é uma ferramenta bem pouco cobrada, principalmente na banca de vocês, mas basicamente o 5S ele é um conjunto de princípios que visam promover um ambiente mais eficiente. Ele é originado lá do Japão, por isso desses nomezinhos um pouquinho diferentes que vocês estão vendo, mas a ideia é um senso de organização, identificando, eliminando itens desnecessários, um senso de limpeza, de ordenação daquele ambiente, para facilitar o acesso rápido, reduzindo desperdícios, senso de saúde e higiene para manutenção, limpeza da ordem do lugar, para manter um ambiente seguro, saudável, senso de autodisciplina, senso de padronização, senso também de manutenção de hábitos. Bom, vou passar bem rapidinho por essa. O PDCA, contrário do 5S, o PDCA já tem uma cobrança muito maior. Quando a gente fala de melhoria contínua, essa é a ferramenta que é a mais utilizada, é a mais falada nas provas, é a mais prática também, porque ela basicamente contém 4 passos que o funcionário vai seguir, que o gestor vai seguir. Ele vai planejar essa melhoria, ele vai visualizar o problema, uma área ali que está precisando de um cuidado, de uma atenção especial, porque está sendo um ponto crítico, e vai pensar como que ela vai, como ele vai conseguir melhorar. Como que a gente vai propor ações, métodos para alcançar essa melhoria. Na sequência, é hora de executar aquilo que foi planejado. Depois, uma etapa de verificação das ações, verificar se aquela tomada de decisão foi produtiva, foi efetiva ou não. E agir. O agir aqui, gente, pode ser um agir para corrigir falhas que aconteceram, revisando alguns métodos, ou até mesmo porque deu muito certo e a gente vai padronizar aquelas ações para manter essa melhoria. E para a gente fechar o fluxograma, que tem o objetivo de não só mapear processos, mas a gente mapeia para redesenhar, buscando a melhoria. Dentro do serviço público também, muito utilizado, entendendo como que são feitas as etapas, o que é que acontece em cada atividade e aonde é que a gente está demandando mais tempo de forma ineficiente.
Bom, vamos resolver na sequência algumas questões.